Olha aí, meu. Rádio Geeks, estamos de volta. E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá, minha gente, mais uma semana de encontro e hoje é um encontro muito especial, digo por quê. Hoje, Ensinar e Aprender está fazendo 1 ano o nosso programa. Primeiro aniversário do nosso programa com um convidado extremamente especial. Muito obrigada, Pazoto. É assim, a gente cada vez mais traz pessoas que venham somar conosco na educação. E o professor Anderson é um grande amigo. Obrigado. Professor Anderson, mestre em educação, somos colegas de profissão há muito tempo, claro que é pedagogo também, psicopedagogo, e ele faz um trabalho socioeducativo muito importante sobre o qual nós vamos falar. E é um tema que normalmente nós não nos damos ao trabalho de refletir acerca dessa faceta que a nossa sociedade tem e que não pode ser ignorada, não é mesmo, professor? Exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre medidas socioeducativas e o papel do pedagogo. Vamos lá, professor. Quais são os aspectos, assim, jurídicos dessa medida socioeducativa? Conta pra gente. Como é que é o trabalho lá? Começa por onde você quiser, fica à vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você, compartilhando esse conhecimento, né? Falar de educação. Sei que você também é compromissada com isso. Eu sou pedagogo socioeducativo, né? Na verdade, sou pedagogo e ser socioeducativo é porque eu atendo, né? Dentro de uma instituição aqui do estado de São Paulo, que é a Fundação Casa, né? Mais conhecida antigamente como a FEBEM. E eu estou ali, sou concursado desde 2006. Faço um trabalho ali, já trabalhei em várias unidades. Os aspectos jurídicos que envolvem o meu trabalho, a base para trabalhar na Fundação Casa é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA. Então, o adolescente que é autor de ato infracional, quando é verificada essa prática, ele passa por todo um processo. Quando o juiz dá a sentença para ele, que a mais severa é a medida de 3 anos, que dura até 3 anos, ele vai para os centros socioeducativos de internação. Então, é diferente de um preso comum, ele recebe, então, um atendimento multidisciplinar, né, acompanhado por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, educadores no geral, né. Nós temos ali outro profissional que se chama agente educacional também, que é de extrema importância para acompanhar esse adolescente e compor ali um plano de ação para que esse adolescente saia, né, retorne para a sociedade, para o meio maior. Muitas pessoas falam ressocializado. Bom, ele já está ressocializado porque ele está dentro de uma instituição social. Sim. Mas ele retorna para a sociedade com propostas novas, né? E hoje a Fundação Casa, ela tem parcerias, né? Hoje não, já há algum tempo. Ela tem parcerias, por exemplo, com o SENAC, com ONGs, no caso a ONG Ação Educativa, que promove atividade cultural, e o SENAC promove atividade de cursos de educação profissional básica. A escola, ele recebe atendimento dos professores do estado mesmo, que vão lá dentro das unidades. Ele, né, tem aulas regulares? Aula regular. Então, se a gente... Posso até falar aqui, o cotidiano de um adolescente hoje, no centro que eu trabalho, na parte da manhã. Uhum. Todos eles recebem os atendimentos com psicólogo, assistente social, pedagogo. Também, nesse período, tem na agenda deles os cursos de educação profissional, segunda e quarta. E terça e quinta, eles recebem atividades culturais, que vai desde artes plásticas, capoeira, tem oficinas também de literatura, né, onde eles têm a oportunidade de colocar em prática a criatividade deles, que são muito criativos, né? Na verdade, esse adolescente é o adolescente que infracionou. Nele, a gente verifica inúmeras potencialidades de desenvolvimento. Afinal de contas, é um ser humano, né? São seres humanos, exatamente, que por inúmeras variáveis, eles um dia disseram sim para o mundo do crime. Então, a política pública que os atende não é o Código Penal, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tem toda uma política voltada, né, específica para esse atendimento. Por isso é que ali dentro tem diferentes profissionais. No meu caso, sendo pedagogo, o meu papel específico ali é de garantir algumas questões voltadas para a educação, que é a matrícula dele na escola regular,
tanto quando ele chega quanto na saída dele. O adolescente, ele hoje, né? Hoje não, há mais de 5 anos, ou bem mais de 5 anos, há um acordo da Fundação Casa com a Secretaria de Educação. Certo. O adolescente, ele não sai sem estar já com a matrícula garantida. Garantida em alguma escola. Exatamente, porque acontecia muito do adolescente sair e, por ser aquele adolescente problema naquela escola, a direção não aceitar. E é discriminado. Sim, muitas vezes. E mesmo agora, garantindo, né, a gente não pode dizer que não será, né? Há o estigma do ex-Fundação Casa, é claro, né? Os diretores que têm aí em sua pauta, né, a ética, né, o compromisso social, talvez vão poupar o adolescente disso, porque sabem, né, que ele vai para lá. Claro. Às vezes ele sai de liberdade assistida, que é uma outra medida, né? Eu trabalho na medida de internação, que é a que o adolescente fica por pelo menos ali, são primários, né? Essa primeira vez que eles são internados, ele fica pelo menos 1 ano e meio, mas a medida dura no máximo 3 anos. Entendi. Então, esse trabalho do pedagogo é um trabalho voltado para garantir esse direito. E tem, assim, uma oficina que eu aplico com adolescente toda sexta-feira, que se chama Projeto de Vida. Que lindo! O que vocês fazem? Então, essa oficina é uma oficina que eu pensei nessa oficina. Hoje ela virou disciplina. Não sei se você sabe, o ano que vem vai virar disciplina no estado de São Paulo. Que maravilha! Mas a proposta era, nessa disciplina, o adolescente ter um espaço de discussão de identidade. Olha, né? que importante. Ou seja, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? As perguntas mais complexas que a filosofia levanta, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E o adolescente de 15 a 16 anos já tem que pensar nisso. Especialmente porque ele passou por uma vivência de um ato infracional e precisa refletir isso também. Sim. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando ele começa a refletir caminhos possíveis dele ser inserido, por exemplo, na formação profissional. Perfeito. Ou seja, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou aqui, eu estou num estado, né? Eu estou num país que exige de mim algumas coisas, exige de mim algumas questões para eu poder avançar na minha vida. E aí, muitos deles têm a oportunidade de refletir isso. Volta-se àquela antiga questão da orientação vocacional, né? Sim. Que nós, pedagogos, estudamos, né? E podemos fazer. Mas a tônica maior da oficina fica mais presa nessa questão dele refletir a sua vida. Perfeito. Ou seja, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E outra, a questão também dele ter uma empatia. Porque o adolescente, quando ele comete um ato infracional, ele não consegue visualizar com tanta facilidade o dano que ele causou ao outro. Sim. Né? Muitas vezes fica assim, eu tô preso, minha mãe tá sofrendo. Mas peraí, e a pessoa que você furtou? Sim. E a pessoa que você subtraiu algo? Mas eu tava no tráfico. Mas o tráfico também é grave. Você estava, né, participando de uma atividade ilícita que promove a destruição em larga escala de muitas pessoas. Então, essa reflexão nem é uma crítica, mas é um fato. Adolescente, né, independente se infracionou ou não consegue fazer isso se não houver um mediador. Com certeza que não. A mediação é extremamente importante. Isso. A gente cairia nos aspectos pedagógicos, mas a gente nunca consegue, na realidade, Anderson, aqui no programa. E quando educadores estão juntos, a gente não consegue ficar preso a um roteiro. Não. Porque você falando, Exatamente. ambos psicopedagogos aqui, o que isso cita para mim? Nesse momento eu estou imaginando, né? E é uma coisa que me ocorreu nos estudos e ocorre no levantamento de questões com os alunos em sala. Sim. Eu tenho muitos alunos que trabalham, são professores em comunidades. Sim. E eles me trazem questões. E aí, professora, eu diante de uma situação dessa, eu não sei o que fazer. Por exemplo, uma aluna me relata no mês passado que dentro da escola dela, da comunidade, ela fez uma roda de conversa acerca do futuro, né? E o que é que alunos pré-adolescentes, o que é que eles gostariam de ser? E aí começaram a se manifestar, etc. E um deles disse assim, olha, eu não quero ser tão pouco como a minha mãe. E ela disse, mas por que tão pouco? Ele disse, porque ela é só olheira. Eu quero ser o traficante. Olha só. Né? Então, um garoto de, eu acho que 12 anos, se eu não me engano, já com uma convicção e com uma leitura de mundo absolutamente direcionada para um foco apenas. Então, o que eu venho pensando? Primeiro, eu acho que a população prisional, você é que vai me corrigir se eu estiver errada. Mas a inquietação do psicopedagogo é saber, quando a gente aprende a fazer levantamento diagnóstico, estudo de caso, enfim, e que a gente vê um caso extremo, como o aluno chegar a delinquir,
nós sabemos que aquele ato não foi o primeiro. Aquilo, né, Anderson, teve uma origem que ninguém olhou para essa criatura. Sim. Não é? Sim. É isso que eu queria que você falasse. Então, Você nota isso lá? Noto. Na verdade, a gente pode resgatar uma reflexão da própria pedagogia, que é o que traz sentido, né, na educação. Sim. Ou seja, a tendência é o adolescente, o aluno, ele absorver aquilo que tem significado, né? Uma Perfeito. aprendizagem significativa. No universo do crime, a gente não pode negar que há um significado desse adolescente entrar no crime, porque a gente vive numa sociedade em que eles querem ter as coisas. Então, a grande reflexão do projeto de vida é: você não precisa ter para ser. Né? Exato. Então, assim, ter o tênis de R$1.000, ter a bermuda de R$500, ter o status, né? É isso que eles buscam quando eles vão, a maioria deles, para o universo do crime. Então, resgatar isso dentro de uma instituição onde ele está privado de liberdade, onde agora ele não tem para onde ir, ele tem que sentar, ele entre aspas, obrigado a refletir sobre si, é uma proposta que talvez, se houvesse na escola, talvez nós diminuiríamos o número de pessoas, de adolescentes, porque vamos lembrar desse caso que você colocou. É muito interessante e emblemático. Ele quer ser aquilo que ele está vendo que dá certo. Né? Não é? É isso que dá certo. Né? Se deu certo, a minha mãe, se eu olhei, é a referência que ele tem. Então, para longe da gente pensar assim, porque a gente pensar na grande massa da população, quando eles falam de Fundação Casa, pessoas que não têm ainda uma reflexão mais ampla, querem julgar a partir do ato. Né? É isso que me Só preocupa. que é muito maior, né? Então, nenhum adolescente levanta de manhã e fala, hoje eu vou traficar. Não, são vários sims que vão sendo ditos. Exatamente. São várias perspectivas que são olhadas, né? São várias questões que vão sendo assimiladas durante a vida dele. E claro, né? A gente não pode descartar que se eu tenho uma família que já está envolvida, né? A probabilidade desse adolescente estar junto é muito maior, muito né? grande. A resiliência, a gente sabe que é um fenômeno que pode acontecer, de você mesmo estando exposto a uma situação em que vai te direcionar o seu caminho, a resiliência vai dizer, não, esse aqui saiu disso, mas isso é muito pouco. Né? A ideia, talvez, do adolescente que está no crime, que se envolve com o crime, é esta, ou seja, eu estou buscando ser. E como é que eu busco ser? Consumindo. Né? E eu não quero consumir depois que fizer um curso técnico, uma faculdade. Eu quero agora. Eu não quero amanhã. Né? Aliado a isso, né? Nós temos a Revolução 4.0 que está agora, ela não está batendo a nossa porta. Está havendo uma convocação para a gente pensar que entre a Revolução Agrícola e a Industrial, passaram-se mais de 1000 anos quase. Sim. E entre a Industrial e agora, 200. Sim. Então é muito pouco. Então, ou seja, a próxima... a Revolução Tecnológica com essa Revolução 4.0, quantos anos? Menos? 20? Não, tá tudo muito avançado. Isso. E aí, o que acontece? Com o material, digamos assim, tecnológico, o que todo mundo, não é só o jovem, o adolescente, ou a criança, o adolescente infrator, todos, eles têm um acesso à tecnologia em que ele dá um clique e o que ele quer aparece na hora. Exato. Portanto, ele faz uma noção, uma leitura de mundo de que o que eu quero tem que ser assim na hora. Tudo, não é só o celular, a tecnologia. Então, se eu quero alguma coisa, eu não vou esperar me formar para conquistar alguma coisa. E, paralelo a isso, o que a gente tem visto, né? Algumas reflexões interessantes que a gente chega a pensar, e eu falei isso em aula ontem, Anderson. Olha só. Com relação a essa questão da Revolução 4.0, que está agregando necessariamente uma convocação nossa para uma educação 4.0. Se você pensar, o que está surgindo de startup aí, jovem, e conseguindo muita coisa... Eu não estou falando dos youtubers, que não tem nada contra eles. Mas eles não têm, assim, um estofo de se manter, digamos, com plenitude. A gente sabe que ali falta muitas coisas, né? Emocionalmente não tá bom, enfim, né? Nada contra eles, pelo contrário. Todo sucesso, ok. Mas eu tô falando de startups. Eu estou com uma parceria com uma ex-aluna que se formou comigo na pedagogia em 2014. E a menina é uma startup da educação, fantástica. Olha que maravilha. Ela tá parceira minha e vai estar como assistente minha nas aulas. Estou formando ela como docente universitária. Legal. Ela e mais um outro aluno. Mas o que acontece dessa questão que nós estávamos falando? Pegando esse gancho agora. Primeiro, nós não temos uma cultura da prevenção.
Não. Em primeiro lugar. Então a gente só vai acudir, fechar a porteira depois que o gado já fugiu, já fugiu. botar a grade depois que o ladrão entrou. É. Então é assim. E nós só estamos atentos para acudir alguma coisa se tem sangue jorrando aí junto de gente. Exato, você tem Pra toda a quê? razão. Não é? E na Fundação Casa, você acaba identificando nesse adolescente, que até depois um próximo tópico que eu posso tocar, quando ele é avaliado por essa equipe multidisciplinar, é identificado ali muitas questões que a escola poderia ter visto antes, né? Sim. E até mesmo de promoção da elevação da autoestima desse jovem, porque ele, como eu disse, ele quer ter para ser, mas ele pode descobrir um caminho do ser em detrimento do ter, né? Claro. Então, assim, quando o adolescente está na Fundação Casa, ele é avaliado por essa equipe. É legal pontuar isso, assim, muitas pessoas perguntam assim, com 18 anos ele vai embora? Não é bem assim. A legislação, o ECA, ele prevê no máximo 3 anos. Na Fundação Casa, como é que a gente tem um acordo com o DEIJE, que é o Departamento de Execução da Vara da Infância e Juventude, que Sim. avalia o caso deles. De 3 em 3 meses, nós mandamos para o juiz um relatório dizendo como está esse adolescente, se ele está evoluindo ou não. Mas antes é bom falar. O primeiro documento que vai para o juiz quando o adolescente vai para a fundação se chama PIA, não é a pia de lavar roupa. Chama-se PIA, quer dizer Plano Individual de Atendimento, né? Então esse PIA é onde todos os profissionais que atendem adolescente fazem um levantamento, um diagnóstico mesmo, em todas as áreas, e diante desse diagnóstico, junto com o adolescente e família, são traçadas metas para ele nesse período em que ele está lá. Então, o adolescente não fica lá olhando o céu. Sim. Né? Todo adolescente tem o seu PIA, né? Então, o PIA É individualizado. é individualizado. Então, Maravilha. do João, do Pedro, do Bruno, podem ter vindo porque vieram no tráfico, mas o do Pedro é um PIA, do Bruno é outro, e Porque do João cada um é outro. é um indivíduo. Exatamente. Que bonito isso. De 3 em 3 Bacana. meses, essas metas são avaliadas junto com o adolescente. Então, um exemplo, na escola foi traçada a meta de que ele deveria focar mais na leitura e no processo de escrita. Está acontecendo? Aí a gente dialoga com os professores. Aí entra o Perfeito. pedagogo, entra o agente educacional e o próprio menino fazendo uma autoavaliação. Na parte psicológica, será que esse adolescente, então vamos colocar que ele foi traçado que ele precisa refletir mais sobre o outro. Isso aí é o psicólogo que vai olhar nos atendimentos psicológicos. Na área social, como é que está a questão da relação com a família? Né? Como é que essa família está sendo assistida? Então, tudo isso é avaliado e depois que a equipe entende que ele está cumprindo as metas, nós indicamos a conclusão do caso dele, mandamos um relatório para o juiz. Isso pode demorar 6 meses, isso pode demorar 1 ano. Há adolescentes mais resistentes em cumprir metas, né? Há famílias também que têm uma certa resistência por inúmeros fatores. Então, como nós temos 3 anos para trabalhar isso, né? Então, discute o caso. E deixamos claro, olha, nesse momento não dá para concluir o caso dele. Perfeito. Porque ainda falta isso, ele ainda tem uma resistência na escola. Aí ele segue ficando mais um pouco Ele lá. fica mais 3 meses. Aí daqui a 3 meses avalia de novo. Avalia de novo, entendi. E assim vai, né? Entendi. Dificilmente onde eu trabalho hoje, que é uma unidade de primários, quer dizer, primário é o adolescente que é internado pela primeira vez, né, na fundação. Dificilmente ele fica mais do que 1 ano e meio. São poucos casos, né, que ficam mais do que isso, né? Porque depende muito de como que ele está respondendo a isso. Então é assim que a medida é avaliada em toda a Fundação Casa. Na verdade, isso é uma proposta de uma legislação que veio depois do ECA, que se chama SINASE. Entendi. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O SINASE, ele veio em 2006, na forma de orientação, né, pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E em 2012, né, já com a presidenta Dilma, foi assinado a legislação sobre o SINASE. Então, o artigo 52 do SINASE, ele deixa claro que nenhum adolescente pode ficar num centro sem que tenha o PIA dele. Porque Claro. é a partir desse PIA que o juiz vai avaliar o caso dele. Então, essa legislação veio para organizar melhor até o trabalho dos profissionais, porque antes se avaliava muita questão comportamental somente, mas não se via questões mais Tudo em específicas. torno de cada um, né? Isso, a gama de questões que envolve, né? Como eu já disse, nenhum adolescente levanta de manhã e fala, hoje eu vou matar alguém. Exato. Hoje eu vou sequestrar, hoje eu vou matar. Isso tem Exato. toda uma falência múltipla, né? Não dá pra... os meus alunos sempre perguntam, mas a culpa não é da família? Não, a gente não tá aqui pra achar culpado. Não se trata disso, A gente tá aqui pra compreender. O nosso verbo na Humanas é o compreender. Exato. O verbo julgar é do juiz. Né? Exato. A gente compreende pra agir, né, Cecília? Exato. É assim, uma é o outra coisa que eu psicopedagogo queria te e o pedagogo. perguntar, nós estávamos falando da Revolução 4.0, né? Sim. E há coisas que estão sendo agora levantadas
Aliás, um professor amigo meu tá lançando um livro agora, com a Educação 4.0. Liguei agora há pouco, falei assim, guarda meu exemplar aí. Porque, cara, nós temos que refletir tanto sobre essas coisas. Não dá mais para você estar psicopedagogo, estar professor, ignorando todas essas coisas. Se você pensar, por exemplo, há pouco tempo fechou a última porta da Blockbuster, que foi um grande bom na época. Né? Dos DVDs. Agora, a gente pergunta, por que não foram os proprietários, os criadores da Blockbuster, por que não foram eles que criaram o Netflix? Pois é. Você entende? Então, não tiveram essa ideia, né? Exato. Então, são essas coisas de startups de garagem que começam com uma pequena ideia e que estão tomando... que tem essa noção de que não precisa de locais físicos exatamente para você se tornar, por exemplo, um influenciador. Ah, sim. E o que a gente está pensando agora em termos de educação, né? É de que essas crianças em formação, os nossos aprendentes, sejam eles infratores ou não, que eles se tornem líderes. E, aliás, eu levanto aqui a bandeira de muitos e muitos moradores de comunidade que passam a ser seres humanos com um expressivo papel na sociedade. Sim, bastante. Não é verdade? Sim. E aí, a gente pensa realmente essa questão de que os professores precisam olhar o mundo da maneira como ele está acontecendo. Como é que as coisas estão se apresentando. A gente entra na formação, né, Cecília? A formação dos professores precisa identificar isso como uma possibilidade. E o que é preciso desenvolver, então, e eu acredito que isso vai bater na porta da fundação, se já não está, e está gritando nas portas de salas de aula, e a gente tem que abrir essa porta para isso, que nem você, que é um menino, nem eu, que não tenho mais 21, tivemos na nossa formação, você teve uma porção de autores, de teóricos que você estudou, uma fundamentação teórica fantástica, fez seu estágio, mas alguém teve a ideia de colocar na matriz curricular competência socioemocional? Ah, não. Você nota que as pessoas entram nas empresas, escolhe pelo currículo, estudou numa instituição de marca, então aí ele é escolhido dessa forma. Mas você já pensou por que as pessoas geralmente são demitidas? Por questões comportamentais. O currículo continua sendo o mesmo. Do cara que estudou na USP, A competência técnica ele tem, né? Mas a emocional não tem. A emocional não tem. Então, este buraco é que está gerando essa coisa do ter e do ser, que através, digamos assim, da capacitação socioemocional para os nossos alunos, isso deve estar embutido na nossa postura diante deles, né, Anderson? Eu acho que é uma coisa que a gente já faz, né? Sim. Só que a gente tem que contar para eles que a gente está fazendo isso para eles prestarem atenção na conversa, porque não é implícito, não é óbvio. Não. E o próprio reconhecimento do aluno, muitas vezes, nós que trabalhamos na licenciatura, muitos deles estão na licenciatura e nem sabem dizer mesmo as razões pelas quais eles escolheram essa profissão, muitas vezes porque olharam o mercado de trabalho, mas esquecem que é uma profissão que vai lidar com outros seres humanos, com a formação de outros seres humanos, com o destino de outros seres humanos, né? Pensa que eu tô em duas pontas, né? Eu tô na Fundação Casa e tô na universidade. Eu tô no lugar onde houve uma falência e tô no lugar onde não pode haver. Isso. Né? Ou seja, eu tô formando pessoas para lidar com este momento histórico do mundo, né? E para entender também toda essa complexidade que é educar, não é uma tarefa simples, né? Todos sabem, especialmente quem vai trabalhar no setor público, enfrenta alguns problemas, né? Claro. Mas, claro, isso vai para todas as instituições, né? Porque a gente lida com seres humanos. E lidamos, como você bem colocou, com uma outra geração. Essa geração precisa ser contemplada na teoria, né? Essa questão socioemocional, sem sombra de dúvida. Confesso que eu nunca parei especificamente para pensar nisso. Talvez interdisciplinarmente eu já devo tocar nesse assunto. Claro, né? que toca. Nós já fizemos e fazemos esse trabalho sem batizar com este nome. Com este nome, né? Porque, assim, não há como... Eu não começo mais nenhuma disciplina que eu trabalhe sem fazer um alicerce transdisciplinar, mohaniano, claro, né? Sempre dos valores. A gente tem que resgatar isso, porque é muito, você falou do ter e do ser, né? Sim. Não necessariamente, eu até escrevi um livro sobre isso, né? Depois a gente conversa sobre isso. As pessoas precisam compreender que para ser, nada impede que elas tenham algo. Mas sendo, você terá. Sim, exatamente. Essa é a compreensão de valores invertidos que estão acontecendo. Exatamente. Né?
Que número expressivo de adolescentes, eu ousaria dizer até de crianças, em depressão nós temos. O que é isso? Sim, sim. Quer dizer, quando a marca de uma roupa, uma etiqueta, diz mais de você do que você mesmo, Não é? né? Isso a gente entra quase numa questão patológica, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, quer dizer, uma coisa material está acima de mim, mas é um produto, é uma questão do mundo capital, né? A gente não pode desconsiderar. Também não podemos desconsiderar que o adolescente sonha, ele quer ter aquilo mesmo, porque foi o que promoveram para ele, né? Não se promoveu algo diferente. Exato. Mas aí, estando ele na fundação, é o momento dele parar para pensar, né? Que isso não é o norte da vida dele. Até porque são valores efêmeros, né? Passageiros, Claro. né? Que uma hora, quando ele olhar para trás, assim, é importante lembrar uma coisa que eu sempre levo nas minhas reflexões quando eu atendo os meninos. Estatísticas de morte. No Brasil, de adolescentes que entram no mundo do crime. Então, Isso. há 2 anos foi constatado que 70% dos adolescentes entre 13 e 21 anos morrem antes dos 21, que entram no crime. Quer dizer, a gente está perdendo os nossos jovens para o universo do crime a cada dia, né? Há outras estatísticas que comprovam que por dia são mais de 4 que morrem. Meu Deus. É muito, muita né? coisa, Então, muita assim, coisa. é uma finalização que poderia ser outra, né? Exato. Caso houvesse políticas públicas mais efetivas, né? A gente não pode desconsiderar isso também. A gente está aí num mundo, num país em que cada dia a gente enfrenta problemas aqui, problemas ali, né? Claro. Sem entrar na questão política partidária, porque não é uma questão só política partidária, é uma questão histórica, né? O Exato. Brasil sofre historicamente, né? Exatamente. Desde quando ele foi invadido em 1500, né? Ou foi descoberto? Descoberta é Grande ótimo. questão, né? Eu acho que nós estamos à deriva há um bom tempo. Sim, né? sim. Até porque há um entendimento extremamente distorcido da educação, porque as pessoas acreditam que porque elas estiveram um dia nos bancos escolares, todos entendem de educação e não é bem assim. Segundo, que as pessoas que estão nos postos de comando, eu ainda não vi educadores que se mantivessem à testa do MEC, por exemplo. Ah, sim. Então tem médico, tem engenheiro, tem administrador, mas educador não tem. Ah, sim. Eu tenho pessoas que eu tenho conhecido que são assim, estão extremamente empenhadas em trabalhar essa questão da Revolução 4.0, focadas na educação 4.0 e não são necessariamente educadores. São engenheiros de software, são... Por que o educador não se dedica? Que entende tecnicamente a questão do 4.0, mas talvez a abrangência disso social, né, os aspectos mais abrangentes, ficam a desejar, né? Eu acho assim, Anderson, que... Você vê como é que a gente não se prende ao roteiro que a gente combinou. Sempre assim, né? Foi interdisciplinar, né? Tem uma fala... É sempre assim. Mas eu queria não queria terminar sem a gente falar 2 coisas importantes. Diga. A primeira é que a gente ponha à luz, à vista mesmo, essa premência das questões do preparo socioemocional dos indivíduos. E aqui... sem o menor receio, minha gente. Eu estou fazendo, eu e o professor Anderson, uma convocação aos educadores para que se atentem para isso e verifiquem as suas competências socioemocionais, voltem seus olhares para a educação e a Revolução 4.0 que já está posta, não é daqui a pouco. A gente tem coisas que nós ouvimos dos pesquisadores. Tem uma pesquisadora norte-americana, não me recordo o nome dela agora, mas ela fez um estudo que se consolida agora, depois de 10 anos. Não são previsões de astrologia, esoterismo, não é isso. São predições baseadas em estatísticas científicas. Olha só. Então, assim, pode ser que, como disse o professor lá do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, o professor Marcelo Veras, um professor brilhante, daqui 10 anos... nós estaremos todos chipados já. E com assim, você pode tirar a pressão arterial pelo chip e tal. RG vai estar ali, isso, CPF. tudo ali. Então, quer dizer, daqui 10 anos, vocês poderão, como ele disse, me aplaudir ou me vaiar. Mas está dito aqui. Então, imaginando que isso já está em andamento, que a gente também não sabe qual é o alcance das sequelas que a tecnologia tão próxima dos indivíduos vai trazer... E aqui me resta restariam muitas perguntas, Anderson. Ah, sim. Eu tenho vontade de te trazer várias vezes aqui. Estou à disposição. Mas, na realidade, eu penso assim, como eu estava falando dessa educação, dessa população prisional, esse menino que sequestrou o ônibus, por exemplo, e acabou morto lá na Ponte Rio-Niterói, não foi isso? Sim, tragédia. Aí a mãe
vai fazer o depoimento, mas era um menino tão bom, ele nunca... Não é possível, não começou aí. Não. Você levanta e fala assim, hoje vou sequestrar um... Não. Não é assim. Há sinais que são dados e que Ninguém talvez... vê. E ninguém vê. É isso, Anderson, é isso. E não prevê que aquilo pode crescer e virar uma coisa monstruosa, né? Como aconteceu. E se a gente parar pra pensar, essa foi uma que é recente, mas existem nos últimos 10 anos quantas informações? Quantas notícias sobre isso, né? Muitas, que entram na escola, recentemente, da escola. Isso. Né? Lá foi... Aqui no município próximo aqui de São Paulo, que eu esqueci o nome. Pois é, mas não começou aí. Não, É porque eu sofria bullying. Tá, mas ninguém olhou. Nenhum professor não viu. Esta pessoa provavelmente estava em sofrimento. Ah, sim. O infrator estava ou não em sofrimento em algum momento? Claro que estava. Na verdade, quando os alunos me perguntam, Cecília, assim, eles saem recuperados, eu falei, bom, se eu disser que sim, eu disser que não, eu vou confirmar que eles estavam doentes, né? Eu posso dizer que eles são sintomas de uma sociedade doente. Exato. É muito maior, Exatamente. né? Muito maior. Eles respondem, talvez infracionando, né? Numa sociedade doente. Olha... eu queria fechar com uma curiosidade, porque na ciência a gente tem um índice maior dos déficits, transtornos e tudo mais, a gente sabe que o índice maior é de meninos. Uhum. Lá na fundação, como são as meninas? Elas são em menor número ou não? São em menor número, muito bem pontuado. Já trabalhei na unidade feminina. Na cidade de São Paulo, salvo engano, são 3 unidades somente. Então, no máximo, deve ter 600 meninas, no máximo, em detrimento de uns 8.000 adolescentes do sexo masculino. Se você, caso os ouvintes, né, e queiram saber mais sobre isso, existe o Portal da Transparência do Estado de São Paulo. Certo. Entrou no Portal da Transparência, vai na parte da Fundação Casa, lá tem os números, eles são atualizados todos os dias, né, o número de adolescentes. Acredito que diminuiu um pouco esse ano, diminuiu, mas fica em torno de 8.000, 8.500 adolescentes, é muito. Muito, Já né? foi maior do que isso, né? Quando eu entrei na fundação em 2006, devia ser pelo menos uns 12.000, 10.000. Ou seja, é uma cidade do interior, né? Com certeza. É bem grande. Com certeza. Mas as meninas... o trabalho com as meninas tem, sim, peculiaridades, né? Tem questões peculiares, né? Por ser a menina que vivencia esse universo feminino, né? Tem, sim, peculiaridades. As meninas são mais abertas à escola, por exemplo. São mais abertas a questões de manifestação cultural de corpo, né? Elas são muito do movimento. Os meninos são mais retraídos, né? São características que são aprendidas, muitas vezes, culturalmente. Os meninos... aqui em São Paulo eu sempre brinco, eu sou capixaba, né? Os meninos têm vergonha de rebolar, por exemplo. Se fosse no Rio de Janeiro ou em Salvador, já não teria. Tava tudo certo. Mas aí, enfim, mistura a questão da construção da identidade, do machismo, do entender. Uma série de fatores que influenciam. Olha, Anderson, nós falamos de um assunto bastante palpitante. Eu espero que todos que estiveram conosco nesses momentos do programa de 1 ano de aniversário do Ensinar e Aprender, nós trouxemos uma coisa fundamental aqui, que é exatamente a questão da dor do outro, da questão da empatia. É assim que a gente tem que começar a olhar o outro. Sim. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os educadores e com este novo olhar que a gente tem que ter para a realidade deste mundo, que para você... Como você está lá desde 2006, é uma coisa tranquila, você enxerga dessa forma. Sim. Mas a sociedade não vê assim. Sim. Que recado você deixaria para os nossos ouvintes e educadores? Bom, aos ouvintes e especialmente aos educadores, né? Estudar, né? Tem meios de você entender a Fundação Casa, não somente com uma entrevista que eu dei aqui, com muito prazer, mas tem muitas publicações sobre a Fundação Casa, dos fenômenos que acontecem ali. É possível, sim, visitar a Fundação, caso alguém queira fazer um trabalho voluntário lá, isso é possível, né? Basta entrar em contato com a própria sede da Fundação, de repente colaborar com esse adolescente para que ele retorne realmente, né? A missão da Fundação Casa, né, no seu estatuto, é que o adolescente ele retorne ao convívio social, sendo protagonista de sua própria história. Perfeito. É uma expressão muito bonita. Para que isso aconteça, né, só o trabalho da Fundação, ele não é suficiente. Claro. E para as pessoas em geral, né, mas também para os educadores, saber olhar esse adolescente para além de uma infração, Exato. né? Porque ele não é infrator, mas ele
Ele está infracionou ou Isso. está infrator, Exato. mas dentro de uma sociedade que muitas vezes promove isso, né? Para longe dos julgamentos morais, né, que a gente possa fazer, de que matou tem que morrer, enfim, todos aqueles julgamentos, né, que vão destruir, né, extremistas, né? O meu papel, né, de profissional da área de humanas é levar as pessoas a compreenderem esse adolescente, né? Compreender o universo dele, compreender que ele pode sim amanhã ser um potencial cidadão, né? Contribuir para que a sociedade amplie, né? Para que a sociedade seja melhor, né? E para que a gente se olhe mais. Para que a gente se olhe mais e passe a atuar mais preventivamente. Que isso fique uma convocação para todos nós. Foi muito bom estar com vocês, fechando o primeiro ano do nosso programa Ensinar e Aprender. Até a próxima semana. Não se arrisque.